Fala, meu povo! Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim. Pode ser que vocês estejam ouvindo, como sempre, um barulhinho de cachorros comendo e barulhinho de ventilador, que tá calor mesmo. Tá mesmo. Então é sobre isso. Queria agradecer todo mundo que acompanhou aí as lives desse final de semana, tanto do Oscar, quanto de Daisy Jones, quanto de The Last of Us. E já deixar o recado aqui de que nesse momento nós estamos fazendo 2 coberturas fixas aqui no canal. Sim. Toda quarta-feira de Mandaloriano, com vídeo aqui sobre os episódios novos que saem lá no Disney Plus. E todo sábado tem live de Daisy Jones comentando essa primeira temporada, quer dizer, essa minissérie. E todos os episódios. E no próximo domingo a gente meio que encerra a cobertura de The Last of Us, série e game, nessa comparação. Assistindo ao filme do segundo jogo, a gente deve dividir em 2 lives. Sim. Mas a primeira live rola agora no domingo, dia 19 de março. Boa. E muito em breve a gente começa a jogar The Last of Us. Aê! Então, fiquem ligados aqui no canal que vai ter muito conteúdo. E essa semana ainda sai a programação, mosquitinho, de séries e filmes e conteúdos que a gente vai cobrir tanto em março quanto em abril no canal. Tem bastante coisa estreando, a gente vai escolher nossas batalhas. Então a gente avisa vocês quais conteúdos vocês podem esperar da gente por aqui muito em breve. Boa. Eu devo fazer um post aqui na comunidade do YouTube, então fica ligado aqui, porque é mais fácil de comunicar e vocês podem printar e acompanhar tudo. Cara, eu fico impressionado como você acorda com uma lista de tarefas e afazeres muito pesada. O nome disso é ansiedade. Sim, você sabe, né? sim. Então, tá mas bom, eu fico obrigada. impressionado, porque a lista é muito extensa. É muito extensa. É muito extensa. E além da ansiedade, tem o fato de eu ser mulher. Aham. A minha cabeça, como a gente já falou aqui em vídeo, microgerencia coisas. Sim. Então, eu vou fazendo o check na minha cabeça o tempo inteiro. Não, mas de todos esses itens que você listou, nenhum tá com check. Não, nenhum tá com check. Todos são a fazer. É. A completar. É. Inclusive, é muito engraçado isso, porque hoje é dia... Hoje é qual dia? Hoje é dia 14. 14 de março. Sim. Terça-feira, né? Isso. Eu não dormi essa noite. De segunda pra terça. Não dormi. Que delícia. Não dormi. Sabe o que é não? Não tô falando de tipo, ai, dormir mal, dormir pouco. Não, gente. Eu fui deitar no horário X, que a gente vai deitar sempre. É, foi meia-noite. Panda dormiu. Sim. E eu fiquei assim, ó. Badam. Mas e aí, corpo? Vamos, sei lá, dormir? E aí fiz todo o procedimento que eu costumo fazer pra conseguir dormir. Coloquei barulhinho de chuva na televisão. Tudo aquilo que eu sei que são gatilhos positivos pra acalmar a minha ansiedade. E não consigo identificar também o motivo específico da minha ansiedade. Não, acho que não tem nada que eu consiga... Tem vezes que só acontece, né? É só o meu corpo falando, eu sou ansioso, tá maluca? Eu que mando aqui nesse Mas negócio. tu dormiu de tarde ontem? Acho que sim, Não, né? Não, né? Não dormi. E, cara, deu essa maluquice. Eu dormi de tarde. Dormiu sim, dormiu pra caramba. Eu dormi porque eu tava com muita cólica. Isso. Mas a dor também me deu uma ferrada na cabeça, assim, porque... Você dormiu eu não 8 conseguia horas ontem à relaxar. tarde. Foi de Eu fui dormir meio-dia logo às na hora 18 do horas. almoço. Não foi de meio-dia. Não, foi. 18. A gente almoçou tarde. Peraí, Leia, deixa o Luke em paz, só enquanto eu gravo, pelo menos. Só pra gente fingir pras visitas que somos uma casa tranquila e saudável, não é mesmo? É. Mas eu dormi à tarde, eu tô com muita cólica, eu tô em período menstrual, então isso tudo mexe com o meu corpo. Eu sinto muita cólica em diversos momentos, inclusive essa semana farei as ultrassonografias que eu tanto preciso fazer para descobrir se eu tenho endometriose ou ovário... Quer dizer, ovário policístico eu sei que eu tenho, mas se eu tenho endometriose, aí se eu tiver... Tem vários procedimentos que eu vou ter que fazer por conta disso. Sim. Porque a minha dor só piora todo mês e a minha qualidade de vida só piora com isso todo mês. Eu já não tomo anticoncepcional há 2 anos e o meu corpo tá uma maluquice, tanto de espinhas, quanto de hormônios, quanto de dores, instabilidades. Então, a ginecologista falou, Cris, Que tal? vamos lá, né? Vamos lá, porque talvez você tenha que fazer alguns procedimentos. É. Então é isso, essa é a minha investigação da vez pra ver se eu passo essa fase, né? Exato. Se isso passa. Mas, por que eu tô falando que eu não dormi essa noite? Porque eu fiquei lendo algumas coisas, porque é aquilo, né? Chega uma hora que você fala, cara, não vou ficar ociosa olhando pro teto, vou tornar esse momento produtivo de algum jeito. E aí eu fiquei lendo algumas coisas e uma das críticas que eu mais li essa semana
principalmente relacionadas ao Oscar, que tiveram muitas, né? Tem muita gente fazendo artigos agora do porquê que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo não deveria ter ganhado tantas estatuetas no Oscar, que ele não é um filme tão sensacional assim. E respeitando aqui muito a opinião das pessoas que são, obviamente, suas próprias opiniões e são diferentes, tem uma crítica que me bateu muito forte e eu queria falar pela primeira vez no canal sobre isso, que é a crítica do Brendan Fraser, dele ter protagonizado o filme A Baleia. Sim. Ele venceu o Oscar de melhor ator, inclusive. O filme tá nos cinemas, quem puder ver, Nossa, veja. é lindo isso, né? Ele é cheio de gatilhos, tá? Sobre compulsão alimentar. E depressão, principalmente. Assim, esses dois gatilhos são bem fortes. Uhum. Mas é um filme muito interessante e precioso, principalmente para pessoas que queiram entender. E aí você tem que estar aberto, porque tipo, tinha uma pessoa do meu lado assistindo a esse filme que é extremamente preconceituosa e saiu reclamando do filme absurdamente, reclamando de gordofobia mesmo, reclamação gordofóbica, assim. Uhum. E principalmente aquelas reclamações de ver alguém com depressão, que, né, não consegue levantar e tomar uma atitude, fazer determinadas coisas. Você exigir que um depressivo toma atitude, né? Tome atitude, sabe? Aquele tipo de fala como do se tipo, fosse frescura. Do tipo, mas ele também não levanta, ele também não se esforça, ele também não luta contra isso. Meu anjo, você não conhece a cabeça das pessoas. É uma doença, exato. É uma questão séria de saúde mental, então tem que respeitar as pessoas, sim. E a depressão é uma das questões de saúde mental que tem mais resistência social, assim, de compreensão e principalmente familiar. Uhum. E compulsão alimentar também. Ninguém quer ter um gordo na família, né? E durante muito tempo eu recebi mensagens sobre o meu corpo de diversas formas diferentes. Pessoas falando, por exemplo, assim: ai, Cris, eu adoro que você não é padrão. Isso é ofensivo, gente. Exato. Porque o padrão é definido pela mídia. O padrão não significa saúde. O que é um padrão, né? Exato. Existem pessoas que não têm um corpo magro Gisele Bündchen que são extremamente saudáveis. Uhum. As minhas taxas, vamos falar sobre as minhas taxas? Sim. Eu acabei de fazer um exame de sangue absurdo. Absurdo, com tudo. Tinha tudo que vocês imaginassem. Porque ele abrindo muito aqui pra vocês, um exame de sangue pré-gestacional. Vamos botar assim? É para preparar o meu corpo, que eu tô fazendo investigações para uma possível gestação. É um exame que investigou tudo do meu sangue. Isso. Todas as taxas. E tá tudo bem. Exato. Eu não tenho nenhuma alteração. Não sou diabética, não tenho colesterol alto, não tem nada de errado ali, assim. Uhum. A única coisa que deu foi baixa vitamina D. Pega um sol. Ninguém falou, faz aí uma dieta restritiva pra você virar Gisele Bündchen. Não, pega um sol. Toma vitamina D. Então, assim, não confundam pessoas que não são magras Gisele Bündchen com pessoas doentes. Isso não é uma realidade. Vamos já colocar essa régua aqui antes de qualquer pessoa pensar em comentar qualquer coisa. Eu nunca fui magra de acordo com o padrão Gisele Bündchen de qualidade. Nunca fui. Se você olhar fotos minha pequenininha, assim, criancinha, a minha perna sempre teve uma dobrinha, minha perna sempre foi meio gordinha, se você pensar num padrão de perna. Sim. Mas eu não era gorda. Eu sempre tive um rostinho redondo, porque, como eu sempre falo aqui pra vocês, a família da minha mãe tem toda uma origem dos povos originários brasileiros. Uhum. Eu não sou uma pessoa base europeia. Eu não sou uma pessoa base família da Gisele Bündchen, que é do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que é Rio Grande do Sul. É do sul do Brasil. E eu sempre enfrentei comentários sobre o meu corpo como se eu fosse muito gorda. Uhum. E eu olho as fotos da minha infância e da minha adolescência e eu nunca fui gorda na minha infância e na minha adolescência. Sim. É absurdo. Quando eu falo isso com a minha mãe hoje, a minha mãe, ela fica emocionada, assim. Porque ela é uma das responsáveis pela pressão do meu corpo. Sempre foi. A minha mãe é uma pessoa que tem um biotipo muito magro. Minha irmã, por exemplo, puxou minha mãe. Ela é uma pessoa que não tem peito. Minha irmã também não tem. Eu puxei a família do meu pai.
que é uma família que tem o quadril lá, e aí é curioso quando você vê a composição do meu corpo, porque o meu biotipo de cor de pele e facial é o da família da minha mãe. E o meu biotipo de estrutura física é o da família do meu pai. Sim. Que é uma família que tem uma estrutura física um pouco mais baixa, a galera ali 1,60, com homens com 1,70 no máximo, que tem peito muito grande por algum motivo. Tem muita gente da família do meu pai que tem um peito muito grande. Peito, tipo, número 50, 52. O meu peito, por exemplo, hoje ele é 52, 54, dependendo do sutiã. É muito peito, gente. Tenho certeza que muita gente vai falar, meu Deus, meu sutiã é P, meu sutiã é 36. O meu, não. O meu é grande, sempre foi, desde adolescente. E o meu quadril é largo, minha estrutura de perna é larga. É o que você falou, né? Até as suas fotos de bebezinha, você já tinha peitinho. Assim. Eu já tinha peitinho, bebezinha, nenenzinha, assim. Então a minha estrutura física, ela sempre foi uma estrutura que assustou as pessoas. Assustou mesmo, porque as pessoas são gordofóbicas. São. E elas só, na cabeça das pessoas, só existem 2 tipos de corpos: Gisele Bündchen e gordo. Não existe um meio termo, não existe saudável. Não existe isso, socialmente falando. E aí, se você vai numa loja, só existe roupa 36 e 48, e o 48 não é o normal, não, gente. 48 não considera quadril, por exemplo. Tem 48 que não passa na minha perna. Jeans, por exemplo. Então, é muito complicado você viver numa sociedade que naturalmente não te inclui. Que naturalmente não pensa numa pessoa que tem um quadril largo, que pensa numa pessoa que tem um peito grande, que pensa numa pessoa que tem uma estrutura baixa. Por exemplo, se eu compro uma calça GG, ela fica ótima em mim. Mas a perna, são 2 pernas minhas de altura. Nenhuma calça dá em mim de altura. Todas são gigantescas. Porque as pessoas entendem que o GG é de uma pessoa do tamanho da Gisele Bündchen com o meu quadril. Então é muito surreal, assim, você viver num mundo que naturalmente te coloca numa caixinha de doente, que usa expressões como: nossa, mas o seu rosto é tão bonito, por que você não emagrece? Eu ouço isso desde criança. Minha irmã sempre foi muito magra. E na família existia a máxima do: a Carol tem um corpo, uma gracinha, olha o corpinho dela, que bonitinho. Mas a Cristiane tem um rosto, né? Nossa. Olha isso, cara. Então, assim, eu sempre tive um rosto maneiro. As pessoas sempre curtiram o meu rosto aí. Mas o meu corpo não... E olha o peso pra sua irmã também, né? Porque o que as pessoas queriam falar? Que ela tinha uma cara feia? Exato! Então, assim, as pessoas... Primeiro, não são fala muito das pessoas. Ofensivas, não muito fala ofensivo, das pessoas. Cara. Não se mete na vida das pessoas. E por que eu vim... depois de ler muito sobre o Brendan Fraser e o filme A Baleia, eu acho que finalmente eu tive coragem de vir aqui falar algumas coisas. Durante muito tempo, pessoas perguntaram por que eu não falava sobre isso, né? Sobre corpo, sobre saúde, sobre vida e tudo mais. E eu nunca quis levantar uma bandeira, sei lá, da obesidade ou de pessoas acima do peso. Eu nunca quis levantar essa bandeira porque eu não acho certo, e aí olhando muito pelo meu ponto de vista de vida, né? Eu não acho certo ditar regra sobre o corpo do outro. Eu acho assim, todo mundo tem que estar os seus exames em dia e todo mundo tem que respeitar o seu biotipo. E estar bem com o seu biotipo. Sabe o que eu fico impressionado nisso? É porque, assim, normalmente as pessoas, a sociedade... ela impõe regras de ser e estar e pensar o tempo todo. Sim. E normalmente a gente não questiona essas regras. Então, assim, modelo de corpo, modelo de beleza, modelo de rosto, modelo de cabelo, modelo de roupa, tipo, essas coisas que impõem o senso comum faz a gente seguir um fluxo, um caminho, que a gente não sabe qual é a origem disso e o porquê que fazem isso. Sim. E aí, esse tipo de pensamento e de imposição só gera angústia nas pessoas. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que todo mundo merece pertencer. Se a gente tá vivo, se a gente nasceu, se a gente ganhou a oportunidade de viver uma vida, a gente tem o direito de viver essa vida. E essa vida é nossa. Em momento nenhum uma pessoa nasce
E de alguma forma, os direitos autorais dessa vida passam para a humanidade inteira. Não existe isso. É de um abuso psicológico tão grande você querer interferir na mente do outro e ditar as regras da existência do outro. Claro que eu tô falando aqui de um lugar saudável. De novo, se existem questões de saúde que estão interferindo as pessoas de viver e de ter ali a sua tranquilidade de vida, óbvio que independente de magreza ou gordura, as pessoas precisam investigar. Até porque tem muita gente magra com problema de saúde, com colesterol alto, diabético, cheio de problema. E magro. E aí, se você pensar, todos esses conceitos que levam à ansiedade e à depressão são conceitos que as pessoas passam a acreditar, conceitos negativos que as pessoas passam a acreditar sobre si mesmas. Sim. Né? Sim. A compulsão alimentar, e aí vem o que você estava falando, tipo, do filme da baleia. Da baleia. Ele acreditava com tanta força na vida dele, né? De que ele era uma pessoa muito gorda e mal vista pela sociedade. E aí existe foi potencializando, né? Existe um bloqueio social ali. Sim. Que foi imposto por outras pessoas e ele passou a acreditar naquilo. Sim. Então, assim, como que a gente vai perdendo pessoas, perdendo contato com pessoas geniais, porque essas pessoas foram bloqueadas por causa de um achismo que a gente não sabe nem de onde veio. Sim. É muito complicado, assim. E aí, quando você vem pra vida real e quando você aplica tudo isso na vida real, torna-se pior porque tem algumas regras sociais que uma pessoa, por exemplo, que não tem o biotipo de Gisele Bündchen, e sim, eu vou usar esse biotipo como o que vocês todos, pessoas comuns aí, consideram padrão, porque as marcas consideram Gisele Bündchen padrão. As lojas consideram Gisele Bündchen padrão. Então, vamos seguir por esse caminho. Pensa, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, que eu fui fazer minha primeira entrevista de estágio. Gente, juro, na faculdade eu era magra, eu não era gorda. Mas eu tinha quadril largo e muito peito. Sim. Calça social e blusa social ficavam horrorosas em mim. Então eu era magra. Ficava horroroso. Por quê? Blusa de botão abre, né? Com o peito grande. O sutiã aparece, né? Calça social, o seu quadril fica marcado. Sua bunda fica gigantesca. E dependendo do tecido, é desconfortabilíssimo quando você senta, exatamente por conta do quadril largo. E eu era obrigada a usar determinadas roupas para ir em entrevista de emprego, por exemplo. Eu aprendia na faculdade a roupa que eu deveria ir para uma entrevista de emprego. Então era muito complicado eu me sentir bem e me adequar dentro do universo que eu tinha escolhido para mim. E aí o meu sonho sempre foi reduzir meu peito. Eu precisava emagrecer. Eu não fazia exercício pra ser saudável, eu fazia exercício porque eu precisava ser magra. Só que eu podia emagrecer o quanto eu quisesse. Meu peito e minha bunda nunca emagreciam. Aí você pensa, tipo, pessoas que por exemplo, que tem uma condição psicológica que elas se automutilam. Sim. Qual a diferença de você ter que emagrecer ou reduzir o seu peito? Ir para uma cirurgia para alterar a sua forma? Para alterar minha forma física, para eu me adequar a um mundo do jeito que o mundo imagina que eu tenho que ser. Tipo, meu peito me incomoda, gente. Ele me traz problemas de coluna. Sim. Até hoje, eu tenho dores de coluna por conta do meu peito. Eu uso 2 sutiãs. Vocês têm noção do que é usar 2 sutiãs desde que eu tinha 15 anos? Daqui a pouco eu faço 40 anos. Eu tenho... A maior parte da minha vida, eu andei com 2 sutiãs. Você aí, bonitinha, que tem 36 de peito, que usa o seu sutiã e fala... eu adoro usar blusinha sem sutiã, porque o sutiã me incomoda. Eu uso 2. E hoje tem muitas mulheres que não usam sutiã. Sim, eu não posso. Meu sonho é não usar sutiã. Exato. Meu sonho é não usar sutiã. Mas sabe o que acontece? Minha coluna dói. Isso. Porque a gente foi no ortopedista outro dia, e aí eu tava falando da minha coluna, tal, porque ele falou que se eu quisesse reduzir, ele podia fazer toda uma análise para me passar um pedido como tá afetando a minha coluna, né? Tá me prejudicando, afetando a estrutura do meu corpo. E aí ele virou pro Panda, que o Panda tava junto comigo na consulta, ele virou pro Panda e falou assim, cara, do nada, assim, ele virou pro Panda e começou a falar, cara, imagina que horrível.
Imagina você levar 2, 3 quilos, assim, um de cada lado, pendurado aqui, assim, ó. No ombro, Tipo, né? você ter aqui uma corda, né, pendurada, assim, com 2, 3 quilos de terra. O dia inteiro. O dia inteiro. A noite toda. É cansativo. Ele falando pro Panda, assim, tipo, num terrorismo, sabe? E eu olhando e falando, sim, essa é a minha vida. É isso, assim. Eu já faço isso na minha vida inteira. Por isso que eu uso 2 sutiãs, pra eu ficar minimamente confortável e ter uma postura minimamente confortável, porque o meu corpo tende à curvatura. Sim. Por cansaço mesmo, porque é muito pesado, né? E aí eu vi alguns jornalistas, e foi isso que me despertou essa vontade de vir aqui falar sobre corpo, opinião, julgamento, obrigatoriedades e avaliações de quem não conhece a vida do outro, de quem não tá ali vivendo o dia a dia do outro e enfrentando as dificuldades que o outro enfrenta. Lembrando, tem gente magra que enfrenta muito problema de saúde pela magreza. Exato. Então para de achar que a pessoa que está acima do peso é a pessoa que adoece a sociedade, porque não é assim que funciona. Não existe esse padrão bizarro que a mídia e a moda colocaram na cabeça de todo mundo. E alguns críticos estavam dizendo que uma pessoa gorda deveria ter feito esse filme, e não o Brendan Fraser, que teve depressão, que engordou muito nos últimos anos, que foi deixado na geladeira por Hollywood. Que saiu daquele padrão de que ele fazia comédia, né? Comédia. Meio que aventura, como né? galanzinho, pelado. Ele fez vários filmes que o corpo dele era o foco. No momento que ele perdeu aquele físico da juventude, ele foi colocado na geladeira também. Ele não servia pra nenhum outro papel. Ele não é uma pessoa magra, ele não é uma pessoa Tom Cruise, Brad Pitt. Ele tem outro biotipo. E ele enfrentou preconceitos e diversas questões na carreira dele por conta disso. Exato. Obesidade, gordura, ser gordo nem sempre é físico, gente. E o personagem da baleia, né, o foco desse personagem principal, ele tem obesidade mórbida, ele está há 1 semana de morrer. Isso. O plot é esse do filme. E ele tem mais de 300 quilos. Quando você olha esse personagem do filme e você entende todas as restrições físicas que essa pessoa tem, até de conversa, beira o desumano você dizer que alguém com obesidade mórbida deveria ter feito esse filme. Você não viu esse filme direito. Se você acha que uma pessoa com obesidade mórbida deveria ter feito a atuação no lugar do Brendan Fraser. Não seria uma atuação, seria uma tortura. É absurdo aquilo ali, gente. É como você dizer que uma atriz fazer o papel de uma mulher que sofreu violência sexual deveria ter sofrido violência sexual para fazer aquele papel direito. É mais ou menos isso. E tudo bem, praticamente todas as mulheres já sofreram algum tipo de abuso. É uma régua meio bizarra. Da mesma forma que quase todas as pessoas negras sofreram algum tipo de preconceito e exclusão social por conta, simplesmente, de ser uma pessoa negra. Mas você exigir que essa seja a régua de escolha do ator é de uma falta de delicadeza tão grande, é de uma falta de conhecimento e bom senso tão grande. O ator tá ali pra atuar, gente. Qualquer pessoa. É o trabalho dele, né? É para fingir que ele é outra pessoa. E é isso. Esse é o trabalho do Brendan Fraser. E ele ganhou o Oscar. E aí volta ao começo desse vídeo. Porque assim, ao você assistir esse filme e você não conseguir entender a mensagem que o filme está passando, é muito mais sobre aparência do que sobre mensagem de fato. Sobre uma comunicação que está sendo passada, né? Não, assim, me admira um jornalista crítico de cinema que se estudou, autoproclama uma pessoa que conhece cinema, conhece as camadas, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, composição de cena, figurino, montagem, edição, toda essa lista de comentários que os críticos de cinema adoram fazer. Eles olham para um filme como A Baleia e a única coisa que consegue falar é que deveria ter sido uma pessoa obesa. É desumano. Não. É desumano e
completamente coringado das ideias, pra mim, esse daí. E me bateu muito, eu chorei muito no filme. Compulsão alimentar, tanto pra muita comida quanto pra nenhuma comida. São questões seríssimas, distúrbios alimentares diversos são muito habituais, principalmente na fase da adolescência, que é quando tem mais pressão de imagem, né? De você ser uma pessoa bonita socialmente e aceitável socialmente com o seu corpo. Então, essa é a pior fase, é a fase que você realmente tem que ficar de olho, assim, para os adolescentes. Existe muito distúrbio mesmo, tanto para muita comida quanto para pouca comida. Mas isso não para ali, sabe? Dependendo do que você fala, como família, como comunidade no entorno dessa pessoa, traumas duram para sempre. Né? Eu tô aqui com quase 40 anos tentando ressignificar exercício na minha vida. Sabe o que é bizarro? Eu estava estudando hoje sobre crítica filosófica. E aí a crítica filosófica é baseada na negação do senso comum, de um pensamento que vem de algum lugar que a gente não sabe, que é isso que eu falei no início, e na busca pelo conhecimento, refletindo sobre você mesmo, sabe? Por que eu penso assim? E aí, se o cara que se chama de crítico de cinema, ele critica a arte, ele faz exatamente o que as pessoas do senso comum estão fazendo, ele não está fazendo o trabalho dele direito. Sim. Não é crítica. Você falar que o ator devia ser obeso não é uma crítica. Sim. Porque ele não está refletindo sobre a arte. Ele não está refletindo sobre o conhecimento sendo passado ali. Você está se apegando a uma característica que não define o trabalho. Ele está se apegando a uma característica que define exatamente o pensamento da pessoa que sentou do seu lado e falou: poxa, podia, nossa, esse cara, podia, nossa, a aparência, também, né? Nossa, não sei o quê. Né? Mesma coisa. É muito complicado. Mas aí vem, né, tipo, ok, para você refletir, para você criticar, você precisa de tempo. E os trabalhos hoje em dia precisam ser muito rápidos. É muito dinâmico, né? Será que as pessoas não estão tendo tempo para pensar e por isso estão falando um monte de besteira? Não, eu acho que existe uma exigência sobre opinião, principalmente nessa parada do Oscar, que é muito forte, assim, do tipo, você precisa estar em dia com os filmes do Oscar quando você é crítico de cinema. E aí você precisa comentar tudo, dar a sua opinião, fazer o seu bolão, ter o seu pitaco, acompanhar o termômetro do Oscar. Existe uma pressão profissional muito grande em quem trabalha com cinema por conta disso. Sim. E aí eu acho que nessa montanha-russa de emoções as pessoas vão falando bosta às vezes no meio de alguma coisa relevante. E não tem tempo de pensar, porque é uma lista tão grande de coisa pra assistir que você não dedica muito tempo analisando um conteúdo só. Aí, eu te pergunto, Cris Siqueira, por que no meio... Com certeza, pessoas falaram bem do filme. Sim. Por que a bosta sobressai? Cara, porque... Por que chama mais atenção? Então, porque a bosta, ela viraliza, né? Essa é a parada. Crítica boa não viraliza. Viraliza quem fala mal. Por exemplo, aquela moça que é crítica, que eu nunca lembro do sobrenome dela, Isabela qualquer coisa. Eu nunca lembro o sobrenome das pessoas, gente. Ela falou que a Cate Blanchett deveria ter levado o Oscar de melhor atriz no lugar da Michelle, de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Cara, as pessoas enaltecem essa mulher assim, colocam ela num pedestal. Sim. Essa é a Isabela. Eu acho que é Isabela. E aí o fato dela ter falado isso, as pessoas começaram a criticar ela de um jeito como se tudo que ela fez na vida dela fosse uma grande bosta. E ela não sabe analisar mais as coisas, e ela foi preconceituosa, ela foi xenofóbica. Isabela Boscov? Isso, esse é o nome. Ela foi um monte de coisa. Tipo, as pessoas começaram a atacar ela porque ela emitiu a opinião dela enquanto crítica de cinema. E aí eu achei engraçado isso, assim, porque a pessoa tem uma super credibilidade na mente de um monte de gente. E, gente, eu não sei o nome dela, não é eu tentando... Primeiro, que eu não decoro o nome das pessoas mesmo. Sim. Eu tenho maior dificuldade com essa parada. E segundo, que eu não assisto crítico de cinema e não acompanho crítico de cinema nenhum. Tenho até amigos que são, mas não acompanho nenhum porque eu não concordo com muito do mercado de crítico de cinema, assim. Então, raramente eu vejo alguma coisa, leio alguma coisa de algum crítico de cinema. Mas eu não tô ditando regra nenhuma não, tá, gente? É uma escolha pessoal minha, cada um faz o que quer da sua vida.
Mas eu achei curioso isso. A pessoa é enaltecida o tempo inteiro. Toda hora brota alguém falando dessa Isabela na timeline de algum lugar. Sim. E só coisa boa. E aí ela falou essa frase, ela virou um problema. Agora, pô, a linha é muito tênue pra amar e odiar hoje em dia. E eu acho que é por isso, sabe? A pessoa emite a opinião e ela não agrada, viraliza. E é isso que aconteceu com a parada da baleia. E quem falou isso pra mim foi uma seguidora que ela postou no Twitter, que ela leu muitas críticas negativas no LinkedIn. Vocês estão fazendo isso no LinkedIn? Vamos começar só falando sobre isso aqui, então? Vamos ler crítica no LinkedIn. Vocês estão ficando doidos? Mas enfim. Aí o povo tá... Pô, mas quem escreve crítica no LinkedIn, parece que tem gente que cara? escreve crítica no LinkedIn. Ai, sei lá, a internet tá muito louca, eu não sei. Mas... O LinkedIn não era pra fazer conexão de trabalho? Sim, mas eu não entendo as pessoas mais. Não entendo as pessoas. 2023. Não entendo as pessoas mais. O LinkedIn virou o novo Facebook. Novo Facebook. Não sei o que tá acontecendo. Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem pra vocês é... Ainda vai existir um dia em que as pessoas vão entender que ditar a regra do corpo do outro é muito errado. Exato. De que definir o corpo do outro pelo seu próprio corpo é muito errado. De que querer ser alguém que você não é muito errado. O biotipo da gente diz muito sobre quem a gente é. Verdade. Se você tem a origem europeia, se você tem a origem dos povos originários do Brasil, se você tem origem africana ou asiática, a sua estrutura física, óssea, vai ser completamente diferente. É a mesma coisa de você nascer no Brasil, olhar para uma pessoa asiática e falar: eu sou infeliz porque eu não sou asiático. Então... É isso, sim. É você reclamar da sua estrutura base. Tem algumas teorias sobre a extinção dos neandertais. Porque meio que a nossa espécie, né, de ser humano nasceu na África e foi se espalhando pelo mundo. E os neandertais nasceram na Europa e ficaram lá na Europa. E meio que no momento que foram se espalhando pelo mundo a nossa espécie, os neandertais e os seres humanos, os homo sapiens, eles se encontraram. Foram se cruzando. E aí existe uma teoria de que os seres humanos extinguiram os neandertais porque os neandertais eram diferentes demais para ser considerados iguais e parecidos demais para ser considerados diferentes. Existiam pequenas diferenças, traços, entre eles. Que a gente olhando o Neandertal fala assim, cara, esse diferente. Cara é diferente de todos nós. Tá. Mas é igual. Tá. E aí, esse preconceito de diferenças, visual de diferenças criadas... fez eles entrarem em extinção. É uma teoria. Caraca. Porque não dava pra se relacionar, porque já existia uma concepção... preconceito sobre a diferença. Pensa, o cara criou... Pra ele se expandir da África, ele criou comunidades dele e falou, ok, todos nós somos seres humanos. Sim. E aí, do nada, chega uma pessoa com um biotipo diferente. Completamente diferente. A forma de lidar, a forma de pensar, a forma de fazer qualquer outra coisa. Sim, sim. E naturalmente o ser humano se sente ameaçado. Pela diferença. E aí se cria um padrão social de ser e estar. Então, assim, a pessoa que vira para uma criança que é gordinha e fala assim, você deveria emagrecer porque você é gordinha, é porque dentro dela ela sabe que é natural do ser humano eliminar aquele que é considerado errado pela maioria. Sim. Olha que bizarro. Isso é muito bizarro. E isso mexe muito com a cabeça do outro. Era o que eu tava falando aqui ainda agora, né? Eu vi até um vídeo no Instagram da Lu Ferreira essa semana que ela tava falando sobre a relação dela com o exercício. Que ela tá ressignificando a forma dela fazer exercício. Porque ela disse que durante muito tempo ela contou caloria, fez muita dieta e fazia exercício para emagrecer, para perder peso, para entrar num corpo padrão. Eu lembro até que na gestação dela, ela não gostava de fazer fotos e vídeos com a barriga aparecendo porque ela achava feio. Então ela tinha uma questão com o corpo dela que hoje ela tá trabalhando, né, durante toda a pandemia ela trabalhou muito isso, e hoje ela tem ali um ressignificado da existência dela e do corpo físico dela. E ela falou sobre isso, né? E eu tenho vivido muito isso nos últimos tempos, de buscar ter uma vida mais saudável. Por exemplo, eu sei que eu nunca vou ter um rosto fino,
Porque o meu rosto é naturalmente redondo. Sim. Eu posso até desinchar o meu rosto, perder um pouco da minha bochecha, mas a estrutura do meu rosto é uma estrutura redonda. Eu posso emagrecer o quanto eu quiser, que o meu peito vai continuar sendo muito grande porque ele sempre foi. É. O meu quadril e a perna vão continuar também sendo grandes porque sempre foram. Sim. Isso não vai mudar. Na pandemia, eu engordei 20 quilos porque eu vivi 2 anos trancada em casa com ansiedade. Tendo crise de ansiedade diariamente, inclusive de parar no hospital. Tudo isso teve um impacto negativo no meu corpo que hoje eu tô tentando lutar contra e voltar a ser saudável na minha cabeça, não pelo meu corpo, mas porque eu sei que se eu fizer 1 hora de bicicleta por dia, por exemplo, eu reduzo para 10% a chance de eu ter uma crise de ansiedade. Aham. É muito sobre estar em controle sobre as minhas emoções e muito menos sobre estar bonita para outra pessoa. Então, e aí a gente, são os questionamentos que a gente faz sobre as coisas, né? Porque no momento que você faz um questionamento sobre qualquer coisa, você sai do senso comum. Sim. E aí, sabe o que é curioso? Eu tô fazendo muitas mudanças na minha rotina por mim, pra eu eliminar minha ansiedade, que eu sei que nunca vou eliminar 100%, mas pra eu equilibrar a minha ansiedade, equilibrar a minha mente com o meu corpo, tornar tudo isso que veio aqui na minha mão pra eu dar conta nessa vida, uma coisa que funciona e que se entende como uma máquina que funciona junto, né? Meu corpo e meu cérebro, eles são descompensados, eles não descompassados, né? Eles não estão junto. E aí eu preciso fazer com que eles toquem a mesma música no mesmo ritmo. Eu tô tipo assim, meu cérebro tá uma bateria louca e o meu corpo tá, sei lá, um baixo preguiçoso. Tá mais ou menos isso, assim, entendeu? É um jazz, cada coisa tá tocando num Eu ritmo. preciso fazer um taran, taran, entendeu? Colocar os dois pra tocar junto aqui comigo. Vamos lá, galera, mulheres. Eu tô nesse exercício. O pensamento é o compasso dessa música. Olha que beleza. E aí, sabe o que é incrível? Eu comecei só a olhar pra mim. Sim. E fazer algumas coisas que me relaxavam. E que me traziam um pouco de paz, assim, e que diminuíam um pouco da minha ansiedade. Que, por exemplo, eu comecei a ter muita espinha na pandemia por conta do ovário policístico e tudo mais. Por conta de ter parado de tomar anticoncepcional também. É aquela espinha de quem tem mais de 30 anos, né? É a espinha tardia, tem um nome específico isso aí. E isso começou a afetar muito minha autoestima. Eu nunca tive espinha na minha vida, eu tive uma adolescência sem espinhas. E aí eu comecei a usar mais maquiagem pra esconder minhas espinhas, comecei a... Tipo, o motivo não era quero ficar bonita, o motivo era quero esconder minhas imperfeições. E as pessoas começaram a falar mais, você tá bonita, você tá linda, essa maquiagem tá maravilhosa, você tá isso, você tá aquilo. E é engraçado você começar a receber comentários positivos sobre algo que você está fazendo para esconder. Sim. Algo que te incomoda. Sua mente ansiosa, ela não lida com essas informações de uma forma pacífica, assim. Não casa. Não. Sabe, o seu cérebro tá trabalhando conserto. E as pessoas estão dizendo que tá lindo. E você fica, tá, então eu vou ter que consertar para sempre. Porque agora as pessoas estão dizendo que tá lindo. Olha isso. A chance de você cair numa armadilha de se boicotar e não ser você é muito grande. Então tem que tomar muito cuidado com os comentários que se faz sobre o outro. Eu não tô dizendo pra vocês não me elogiarem, não é sobre isso. Mas nesse momento da minha vida, eu tô tentando trabalhar todos os compassos. É aquele negócio, corpo. Toda opinião tem uma responsabilidade por você dar a sua opinião. Sim. Você é responsável por ela. Você é responsável. Uma opinião boa ou ruim Você é pode responsável. trazer consequências boas e ruins. Um exemplo, Panda, enquanto eu engordei 20 quilos na pandemia, o Panda emagreceu muito na pandemia. 20 quilos. Não foi um emagrecimento bom. Não, todo mundo que fala que eu tô bem, que eu tô legal, que eu não sei o que, eu me sinto Todo mundo mal. elogia o Panda, falando, nossa, como você tá bem, você emagreceu. Quem disse que ele tá bem? Quem disse que ele esteve bem durante a pandemia? Eu já falei em outros vídeos aqui, o Panda entrou numa depressão durante a pandemia muito grande. E que ele ainda trabalha isso dentro dele. Ele emagreceu de tristeza e de emoção, Carga emocional. carga emocional. Isso. De medo. Isso. Sabe o que é você emagrecer 20 quilos? Você emagreceu mais de 20 quilos. Foi. Não foi? Foi.
em 3 meses, sem fazer nada, sentado em casa. É absurdo isso, gente. É absurdo as pessoas e ver a elogiarem transformação, sem né? conhecimento. Você vê a transformação em curto prazo é assustador. É assustador. Assim. Não foi bom, nada é bom. Se você não tem certeza do que aconteceu, não pré-julgue. É isso, assim, que eu queria dizer. Quando você vê um filme como A Baleia, você reflete muito sobre o julgamento externo. Você reflete muito sobre a vida do outro, sobre os motivos do outro. Quando você engorda, eu ouço muito isso da minha mãe. Ela fala muito, por que você está fazendo isso com você mesma? Essa é a pergunta que eu mais ouço da minha mãe desde que eu era criança. Por que você está fazendo isso com você mesma? E minha mãe é psicóloga, hein? Que negócio em casa de ferreiro, espeta de pau. É isso aí. É muito difícil. É muito difícil você agradar a si mesmo e agradar o outro. É muito difícil você chegar numa loja e não ter roupa pra você. Você não se sente parte do mundo. É muito difícil você sentar numa cadeira de avião tendo só o quadril largo, não estando gordo nem nada. Tendo o quadril largo e o seu quadril ficar machucado. Porque a cadeira não é feita pra você. É muito difícil você comprar uma blusa social pra você ir pra uma entrevista de emprego e essa blusa abrir o botão no meio da entrevista. Tudo é muito difícil quando as coisas não são feitas pra você. As camadas de saúde mental da nossa sociedade, elas são muito além das aparências. É muito maior essa discussão do que querer ser uma Gisele Bündchen da vida. Do que querer fazer o detox da Pugliese. Do que querer fazer a aula de bike ou ter o corpo de Vanessa Lopes ou qualquer outra pessoa que seja referência hoje em dia de corpo e de saúde. Não, mas aí é natural a pessoa que passa por isso, e basicamente quase todo mundo passa por alguma coisa do tipo, pensar, tá, mas aí o que eu faço? Terapia. É a chave para todas as questões. E assim, a terapia só vai te ajudar a pensar sobre você mesma, a se conhecer melhor. Sim. Porque, naturalmente, a gente segue um ritmo de pensamentos de outras pessoas que seguem um ritmo de pensamento de outras pessoas. Quando você começa a pensar melhor e a refletir sobre você mesma, você começa a chegar a concepções sobre o que é verdade para você. E mais, assim, marcas de roupa. Pensem nas pessoas. De verdade. Pensem nas pessoas. Então, mas não acho que o ritmo é esse. Eu acho que o ritmo é outro. Eu acho que se as pessoas pensarem em si mesmas e o comportamento delas mudarem, tipo, a pessoa que tem um biotipo que não combina com algumas roupas, não compro mais. É isso. Será que a marca não vai mudar? Hoje em dia, eu defini um estilo de roupa pra mim. Eu sempre tive um estilo de roupa muito confortável. Porque aí, além de tudo, eu sou taurina, né, gente? Então eu busco conforto. E aí você se sentir confortável com o biotipo que eu tenho é muito difícil com a moda acontecendo. E eu gosto de muitas coisas que estão na moda, mas infelizmente são incompatíveis comigo. Sim. E hoje eu tenho um guarda-roupa adequado ao que eu gosto de me vestir. E isso eu sei que deixa muita gente desconfortável, porque o meu guarda-roupa ele é confortável pra mim, baseado em mim só. Sim. E eu tô bem com ele, eu entendi o tipo de roupa que me faz feliz e eu invisto nesse tipo de roupa agora e tá tudo certo. Então, você precisa pensar em você. Independente da moda, independente das trends de TikTok, do que for. Pense em você. Se olhe no espelho e se resolva com você. Se o mundo inteiro decidir que não gosta de você, o mundo que lute. É ele que tá perdendo. Mas se ame, se respeite e seja fiel a você mesmo. Vá no seu ritmo. Essa é a mensagem que eu quero deixar pra você. Boa. E não julgue o corpo dos outros. Ninguém tem esse direito. Nenhum pai, nenhuma mãe tem esse direito também. Beleza? Beleza. Beijos. E até a próxima. Show.